E César Romão, grande escritor, conferencista, consultor organizacional. Esse aqui é o livro que eu já li e tenho como livro de consulta. Sabe que esse livro é bom para consulta, sabia? Olha aqui, ó. É bom para homilia também. É bom para homilia, é verdade. Ensinamentos bíblicos para o sucesso. Entre nós aqui, ó, tá bom? E tem muita coisa para a gente falar. O Brasil que lê menos. Pesquisa aponta a perda de quase 7 milhões de leitores em quadros. Quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê, né? Assim que se fala. Verdade. 1% da população brasileira não lê. 30%. Nos Estados Unidos, 88% da população lê. Com 10,6 horas por semana para a leitura de livros. Ler é um ato de educar, despertar cidadania. A gente precisa fazer isso. Enquanto a China ensina suas crianças a lerem e as educa aos 7 anos, aqui no Brasil a gente ensina com 7 anos a fazer dancinha para mídia social. É verdade. Lá na China, 82,3% das pessoas leem. Na Coreia do Sul, eles leem 7,5 livros por ano. Aqui no Brasil, eu vou falar olhando para a câmera. Olha para a câmera, olha lá. Aqui no Brasil, tem prefeitura que joga 40 mil livros na caçamba de lixo. Você já sabe quem é. Vergonha. O nazismo, verdade, isso o mesmo. nazismo queimou 20 mil livros. Queimou. Porque ele queria purificar o conhecimento. Né? E veja que interessante. Tantos anos depois, tanto tempo depois, nós temos uma prefeitura que praticamente faz o mesmo. Porque quando você pega 40 mil livros e joga numa caçamba de lixo, de uma biblioteca formada, isso devia ser criminalizado. É crime contra a cultura, contra a pessoa, contra o ser humano. Não, é vergonhoso. Ô César, eu sempre tinha informação, a Argentina lê mais do que a gente. Muito mais. Muito mais. Eu tenho livros hoje em 51 países e é muito interessante que na minha expectativa, apesar de eu ter um grande público aqui no Brasil, meu segundo maior público é a Itália. O italiano lê muito. Depois vem a Alemanha lê muito. A Rússia é um país que me surpreendeu em leitura. Lê muito. Suécia, Suíça, os países do primeiro mundo, eles têm na leitura a formação de cidadão. Então, como o Padre Juarez bem disse, se você não lê, você não fala, você não pensa. O conhecimento, ele é como a pedra que afia a espada. Então você precisa sempre movimentar o seu conhecimento. E a leitura é a melhor maneira para isso. E outra coisa que nós precisamos lutar bastante aqui no Brasil, Padre Juarez, de todos os países que eu tenho livro, o livro mais caro é no Brasil. Olha que absurdo, hein? Então, por exemplo, esse livro hoje custa R$75. Não estou culpando meus editores. Não, aqui, sei, mas nem os livreiros. Né? Mas é uma coisa que nós precisamos repensar. O livro tem que ser mais barato. Em dólar, nos outros países, o meu livro é muito mais em conta. É $5, $6. Olha que coisa. Né? Então é praticamente metade. Um outro ponto, nós tivemos um apagão cultural no Brasil com a partida de livrarias, das grandes redes. Das grandes redes, nós perdemos aqui 170 livrarias. Aqui fechou a livraria. Quando fecha uma livraria, é uma dor no coração. Livraria Cultura fechou, Saraiva fechou. Siciliano. FENAC, Siciliano. A FENAC foi embora, ela voltou para a França. A Siciliano fechou. A Siciliano tinha 120 lojas. Nós precisamos criar um movimento pelo livro. A gente não tem, antigamente tinha. Sim. Quando eu era garoto, eu me lembro muito bem, existiu o movimento pelo livro, pela leitura. E hoje feiras de livro, por exemplo, elas estão muito longe. Na realidade é um mercadão de livro, não é uma feira de livro. Não é um local que as pessoas vão para ser incentivadas a ler. Elas são incentivadas a comprar. Mas aí começa, você incentiva a ler em casa. Eu lembro que eu fui incentivado na escola que me a gente lia sempre, a gente sempre estava lendo. Eu comecei a tomar gosto pela leitura de tanto ler na escola lá, a coleção para gostar de ler, que era uma coleção muito interessante. Nós tivemos um trauma. Série Vagalume, que era maravilhoso. Né? Quando nós éramos crianças, fica aqui a sugestão para os educadores, quando nós éramos crianças, nós tínhamos que ter uma parte da leitura que nós escolhêssemos o que deveríamos ler.
eu nunca escolhi na minha infância. Sempre me davam Dava o Mulato, o Sertão Vereda. A gente pegava com 8 anos de idade, 9 anos, certo, professor? Né? E lia, oh, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Mas, e pior, pedia para resumir. Pedia para resumir, pedia fazer resumo, Aí, quando falavam em leitura, um pouco mais à frente, né, com 11, 12 anos, não, ler não. Né? A gente já traumatizou as crianças daquela época na saída. Eu consegui vencer esse trauma, né? Adoro ler, escrevo. Mas você sabe que eu sempre li, e quando eu cheguei no convento, o padre reitor dava todo mês um livro para você falava, você vai ter que ler isso, você vai ter que ler isso, você vai ter que... Todos tinham que ler. E a gente lia livro, não era livro religioso, não era livro, imagina, quando eu lembro que eu cheguei no primeiro dia de seminário, ele falou, você vai ler em 2 meses Madeira e Mamoré, que é um romance muito interessante. E depois eu fui, aquela coisa, e eu fui acostumando. Hoje eu não consigo, olha que coisa, virou um hábito, eu não consigo não estar lendo um livro. Me dá uma aflição, não consigo não estar lendo um livro. Eu sempre tenho que ler, falar, atualmente estou lendo. Estou lendo agora a biografia do Nelson Rodrigues, Anjo Pornográfico, que é é maravilhoso. Muito bom, muito interessante. Muito bom. Vamos ver aqui, ó. Muito bem. Uso de tecnologia na educação, benefícios e riscos. Mas, olha, permite aqui um comentário. Claro. Outro dia, eu termo de uma palestra numa cidade, uma professora, que para mim todo professor é doutor, viu, professor? Então, o padre Juarez não errou, não. Viu? Dom Pedro I, quando dizia ele, se ele não fosse imperador, o que ele gostaria de ser, ele disse professor. Professor. E uma professora me levou um livro e falou assim, senhor Romão, dá uma olhada nesse livro aqui, eu marquei isso aqui. Aí eu li o que ela marcou. O livro didático daquela cidade dizia que Dom Pedro sancionou a Lei Áurea. Que isso? Ela falou, a gente está aqui criticando tudo, mandaram fazer tantos mil livros, o livro virou digital e está correndo por aí. Bom, o livro físico você anula, mas existe um volume de livros digitais por aí que dizem que Dom Pedro sancionou a Lei Áurea. O grande perigo da tecnologia também, na minha opinião, é essa terceirização para a inteligência artificial na produção de livro. É verdade. É verdade. Porque de repente você não sabe mais de onde... E você falou uma coisa séria. Vai para a internet ou vai para, de repente, o digital e nunca mais desaparece. E essa geração que não sabe a verdade, não sabe a fonte real, passa a acreditar. Quem gosta de ler, prefere o físico ou prefere o digital, mas lê. Vai ler, né? Vai ler, de uma forma ou de outra, né? Quem não gosta de ler não vai comprar nem o de papel, nem o e-book. Então eu entendo que é de fato um déficit da população. No Brasil, o livro digital representa 30% das vendas. Nos Estados Unidos, 70%. Então, e outra, né? Para você ver o livro digital, você tem que ter... O leitor. O leitor, ou seja, um telefone, ou seja, um leitor, o Kindle, né? Mas a Amazon, doutor Gabriel, ela cresceu não só pelo livro digital, na minha opinião, ela cresceu por outra razão. Ela cresceu porque se qualquer um de nós agora entrarmos aqui e pedirmos um exemplar, ela entrega daqui 1h30 aqui na sua porta. Então, isso é o motivo, né? A logística que ela criou é muito maior do que propriamente a área digital que ela atende. Rodolfo está mandando as correios. Eu estou correndo porque o Rodolfo está mandando correio. Vamos ver lá. Vamos ver. Novo perfil do líder no mundo atual. Então, César Romão. Essa é o César Romão. A sabedoria. O César Romão é a sabedoria. Que é isso, Padre Juarez. Olha, atualmente a gente está no modelo de líder ostentação, né? Os líderes estão mais em busca de aprovação social do que propriamente a aprovação corporativa. O líder de verdade, ele não faz barulho, ele deixa legado. Eu vou até repetir isso. O líder não faz barulho, deixa legado. E hoje a gente está longe disso, né? Outra coisa que eu vejo muito hoje é os líderes cobrarem dos seus liderados a tal da inteligência emocional. Padre Juarez, emoção não tem inteligência. Está se cobrando das pessoas uma competência que elas nunca vão conseguir realizar. Então você fala assim, não, você tem que ter inteligência emocional para liderar. Vamos fazer um teste. Emoção. Que diabo é esse não de inteligência? Tem inteligência. Ninguém segura essa questão da emoção. Em países de primeiro mundo, por exemplo,
os líderes têm as seguintes características. Anota aí para você usar com a sua equipe. Continuidade de aprendizado. Eles continuam aprendendo e permitem que a equipe também continue. Discrição, coisa que aqui no Brasil não existe mais. Essa semana, o presidente da BID foi filmado dentro de um metrô, indo para a BID. Presidente da BID. Então, o líder ele tem que buscar excelência, ele tem que ter equilíbrio entre o trabalho e a família, pesquisar inovações realistas. O que eu vejo hoje? Os líderes falando de idealismo e de tendências de inovações que nunca vão conseguir ser colocadas em prática, né? Coisas que não são reais, né? O líder tem que ter autonomia, ele tem que aplicar técnicas com disciplina e ele também ser disciplinado e pregar o respeito social. Hoje a gente não tem muito isso, quer dizer, você tem uma disputa dentro das organizações, os líderes criam, vamos ver quem é o primeiro, vamos ver quem é o segundo, vamos ver quem é o terceiro, né? Tem que ser focado em exemplo, honra e ética. Por exemplo, no Japão, antes de contratar um líder, eles avaliam a honra, a primeira coisa, a honra desse cidadão que vai liderar. Os seus atos, eles não podem ser mandatários, né? Eles têm que ser voltados a transformar o esforço em resultado positivo. O líder tem essa capacidade, esse poder. Ele não pode ser obedecido, ele tem que ser seguido. Quando você não pode ser obedecido. Ser obedecido não vale nada como líder, né? Seguido. Você tem que ser seguido. E levar todos os seus liderados ao topo. Eu sou muito contra essa história do funcionário do mês, por exemplo. Sei. Quer dizer, só ele foi bom? E o mês que vem vai ser ele de novo? Ele conseguiu isso sozinho? Isso é coisa do McDonald's que inventou isso. Mas aqui no Brasil isso pegou. Eu entro em empresas até hoje, tem lá a foto do cidadão. Né? Tem que ter uma visão global, tem que ser uma pessoa com adaptação, despertar confiança e força nas pessoas. Você não pode diminuir os seus liderados, você tem que fortalecer os seus liderados. Olha que coisa. Não, olha que sabedoria, viu? Sinceramente, olha. Siga o líder, por isso que a gente fala, siga o líder, siga o líder. Acabou o programa, gente. Estava tão bom. César Romão. Olha, muito obrigado pelo convite, Padre Juarez. Nosso grande líder que a gente segue, é verdade. Obrigado. Não faça barulho, deixe legado. Não faça barulho. O Instagram é @Romão_César. E você não pode morrer sem ler um livro do César Romão. Não pode, né?